O capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, aprofunda-se nos ensinamentos cristãos sobre o orgulho, a humildade, a inteligência e a verdadeira missão do ser humano na Terra, com um foco principal na transformação espiritual necessária para se alcançar a verdadeira grandeza. Este capítulo reflete sobre a natureza das virtudes espirituais e as consequências do uso egoísta das capacidades humanas, como o orgulho e a inteligência. Ele trata de temas essenciais como a importância da humildade, o papel da caridade e da dedicação ao próximo, e a transição das atitudes egocêntricas para uma postura mais altruísta e voltada ao bem coletivo. A proposta desse capítulo é, portanto, destacar como as virtudes essenciais para o progresso espiritual, como a humildade, a caridade e a simplicidade, são cruciais para a verdadeira evolução do ser humano. A mensagem central é que a verdadeira grandeza não vem das conquistas materiais ou da posição social, mas sim da capacidade de servir ao próximo com amor e desinteresse. Esse é um tema fundamental na filosofia cristã, mas o capítulo também o coloca em uma perspectiva espiritual mais ampla, oferecendo uma reflexão mais profunda sobre a natureza do orgulho e das virtudes que nos conectam com o divino. O capítulo começa refletindo sobre a relação do ser humano com o orgulho, que em muitas culturas é considerado um defeito, mas também é frequentemente exaltado e até incentivado, principalmente em tempos de prosperidade material. A sociedade, ao longo da história, tem premiado aqueles que se destacam pelo acúmulo de riqueza e poder, criando uma atmosfera de competição onde os valores espirituais ficam em segundo plano. Esse incentivo ao orgulho é visível em diversos aspectos da vida social e cultural, onde a ostentação de riquezas, o status social e o reconhecimento público são frequentemente associados à ideia de sucesso. Neste contexto, o orgulho não é apenas tolerado, mas muitas vezes é celebrado. Contudo, o texto faz uma crítica a essa postura, argumentando que uma sociedade que exalta o orgulho e a busca por poder está colocando de lado os valores espirituais e fundamentais da convivência humana. Em uma sociedade onde a vaidade é incentivada, o orgulho não só prevalece como também se torna uma das forças motrizes que impulsionam muitas ações humanas, criando um ciclo vicioso que afasta as pessoas da verdadeira felicidade e do propósito mais elevado de suas vidas. Porém, os ensinamentos espirituais nos alertam que o orgulho, quando levado ao extremo, gera um estado de decadência moral e espiritual. O texto argumenta que a verdadeira grandeza não reside no status social ou na riqueza material, mas na capacidade de servir aos outros com humildade e generosidade. O orgulho, quando alimentado de forma desmedida, resulta em um fechamento do coração e da mente, onde a pessoa se torna incapaz de reconhecer sua dependência de Deus e dos outros. Ele a impede de perceber que o valor real de um ser humano não está no que ele possui ou na posição que ocupa, mas na qualidade de seus sentimentos e nas ações que realiza em benefício do bem comum. Essa crítica ao orgulho ressalta a ideia de que a busca por status e reconhecimento superficial acaba levando o indivíduo a um caminho de isolamento espiritual, afastando-o dos ensinamentos divinos que enfatizam a importância da caridade, da humildade e do amor ao próximo. Quando o orgulho chega a um nível insustentável, ele começa a corroer os laços de fraternidade, e as consequências desse comportamento começam a se refletir na decadência da sociedade como um todo. Por isso, o capítulo nos ensina que ao nos exaltarmos em nosso orgulho estamos, na verdade, nos afastando da verdadeira grandeza espiritual que só pode ser alcançada pela prática das virtudes cristãs. O capítulo também aborda as consequências espirituais do orgulho, que é visto como um obstáculo significativo ao progresso moral e à evolução espiritual do ser humano. Segundo o texto, aqueles que se deixam dominar pelo orgulho acabam perdendo a oportunidade de crescer espiritualmente. O orgulho, sendo um vício de caráter, age como uma barreira invisível que impede a pessoa de se autoavaliar de maneira honesta e verdadeira. Quando alguém é orgulhoso, ele se recusa a reconhecer suas falhas e, mais importante ainda, ele se distancia do arrependimento, que é essencial para a evolução espiritual. O orgulho faz com que a pessoa se veja acima dos outros, criando um falso senso de superioridade que a impede de ver o sofrimento e as necessidades alheias. Esse comportamento, por mais que possa ser recompensado no mundo material, resulta em uma prisão espiritual, pois ele impede que o indivíduo se conecte com as virtudes divinas como a humildade e a caridade,
que são necessárias para seu crescimento interior. Em sua misericórdia infinita, Deus permite que algumas pessoas subam na vida material, mas não para que se embriaguem de poder e riquezas, e sim para que possam refletir sobre o verdadeiro propósito da vida e eventualmente se humilhem diante dele. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece as fraquezas humanas e oferece inúmeras oportunidades de reflexão e arrependimento, mesmo quando permite que o orgulho e a vaidade pareçam triunfar temporariamente. O capítulo sugere que essa ascensão material é, na verdade, uma oportunidade dada por Deus para que o indivíduo possa se arrepender de seus erros e retornar ao caminho da virtude. Quando alguém se torna excessivamente orgulhoso, a consequência não é imediata, mas surge ao longo do tempo. Deus, em sua misericórdia, permite que as pessoas continuem sua jornada, mas o orgulho é uma chama que, com o tempo, consome o espírito. O arrependimento, que é um dos mais importantes caminhos de transformação, só pode ser alcançado por aqueles que têm coragem de reconhecer seu orgulho e se humilhar diante de Deus, reconhecendo sua dependência do Criador. Quando o orgulho não é controlado, ele acaba levando o indivíduo a um estado de queda espiritual, e essa queda, muitas vezes, se torna ainda mais dolorosa e destrutiva quanto mais alto o indivíduo se sentia em sua posição superior. A humildade é, portanto, apresentada como a virtude contrária ao orgulho e a verdadeira chave para a evolução espiritual. Em um mundo que muitas vezes valoriza a ostentação e a aparência, a humildade é vista como uma qualidade rara e preciosa, que nos aproxima de Deus e nos permite ver os outros como iguais, sem distinção de classe social, riqueza ou poder. A humildade é descrita como uma virtude de grande poder transformador, pois ela permite que o ser humano reconheça a sua própria fragilidade, a sua dependência de Deus e a importância do serviço ao próximo. A pessoa humilde é aquela que compreende que seu valor real não está nas posses materiais ou no status social, mas nas suas atitudes, na maneira como trata os outros e na sinceridade de suas intenções. A verdadeira grandeza espiritual, ensina o capítulo, está na capacidade de servir aos outros com generosidade e altruísmo, sem buscar reconhecimento ou recompensas. O exemplo de Cristo, que viveu uma vida de humildade e sacrifício, é o modelo perfeito para aqueles que desejam alcançar a verdadeira elevação espiritual. A humildade é a virtude que nos abre os olhos para a realidade espiritual, permitindo-nos enxergar a verdade da nossa existência e nos tornando capazes de vivenciar o amor e a caridade em suas formas mais puras. A comparação do orgulho com a humildade é clara. Os soberbos acabam sendo humilhados, enquanto os humildes, ao contrário, são exaltados. O capítulo destaca que, ao invés de se exaltarem, os humildes são aqueles que realmente experimentam a verdadeira elevação, tanto no plano espiritual quanto no plano material. A humildade é uma virtude que nos liberta do ego e das falsas necessidades do mundo material. Quando praticamos a humildade, deixamos de lado a competição, a inveja e a necessidade de ser superior aos outros, e passamos a buscar a paz interior e a harmonia com os outros. O verdadeiro propósito da vida não é a busca incessante por poder e prestígio, mas sim a capacidade de amar os outros e de servi-los com sinceridade e altruísmo. A humildade é uma virtude que não busca destaque, mas que, paradoxalmente, é justamente aquela que eleva o ser humano aos mais altos níveis espirituais. O capítulo também aborda a importância do conhecimento e da inteligência, especialmente quando esses são usados para o bem comum. O texto reflete sobre a responsabilidade do homem inteligente, que recebe de Deus a capacidade de entender o mundo e as leis espirituais, para que possa contribuir para o bem de todos. No entanto, a sabedoria, quando usada de forma egoísta ou para afastar os outros da fé e da moralidade, é uma transgressão grave, pois esse conhecimento é uma dádiva que deve ser utilizada com discernimento e compaixão. A verdadeira missão do homem inteligente não é apenas acumular saberes, mas usá-los para promover a evolução de todos. O conhecimento deve ser uma ferramenta para a transformação positiva da humanidade, e não um instrumento de controle ou manipulação. A inteligência, quando usada com sabedoria, pode ajudar a iluminar o caminho dos outros e a despertar neles o desejo de evolução espiritual. A figura do homem inteligente, que usa sua sabedoria para desviar os outros do caminho reto, é comparada ao ajudante que usa uma enxada, ferramenta de trabalho, para atacar seu patrão, em vez de utilizá-la para cumprir sua missão.
O uso do conhecimento para fins egoístas, para enganar ou para afastar os outros da verdade, é, portanto, uma grande falta moral. O capítulo nos ensina que enquanto mais inteligência se tem, maior deve ser a responsabilidade sobre como usá-la. O homem inteligente tem o dever de servir aos outros e de compartilhar seu conhecimento para o bem comum. Quando ele usa sua inteligência para dominar, enganar ou desviar os outros do caminho da verdade, ele se torna responsável não apenas por suas próprias ações, mas também pelos danos que causou àqueles que o seguem. Portanto, a verdadeira sabedoria consiste em saber como aplicar o conhecimento com amor, compaixão e justiça, sempre em prol do bem coletivo e do bem-estar de todos. O capítulo conclui com uma reflexão profunda sobre a importância da caridade e da humildade no processo de elevação espiritual. A caridade, em todos os sentidos, seja material, moral ou espiritual, é um dos pilares que sustentam a evolução espiritual do ser humano. A verdadeira caridade não está apenas no ato de dar bens materiais, mas também na compreensão, na compaixão, no perdão e na ajuda moral e emocional aos outros. O capítulo enfatiza que a caridade deve ser praticada com sinceridade, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Além disso, a humildade é a chave que nos permite desenvolver uma verdadeira caridade, pois ela nos impede de agir com orgulho ou interesse pessoal, e nos permite servir aos outros com um coração puro e desinteressado. A verdadeira grandeza diante de Deus não está em ser grande aos olhos do mundo, mas em ser humilde, caridoso e amoroso. O capítulo finaliza com a exortação de que todos os seres humanos devem se esforçar para ser humildes, para servir aos outros com o coração puro e para seguir o exemplo de Jesus Cristo, que demonstrou, por meio de sua vida, o verdadeiro caminho da salvação, a humildade, o serviço desinteressado e a busca pelo bem de todos. A salvação, conforme o texto, está no esforço constante de buscar a verdade e de se alinhar com a vontade de Deus, através da prática de virtudes como a humildade, a caridade, a compaixão e a sinceridade. Gostou do conteúdo sobre os ensinamentos espirituais e a verdadeira grandeza humana? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos inspiradores e deixe seu like para ajudar a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. Juntos, podemos espalhar luz e sabedoria pelo mundo.